Henrique, outro assunto que eu considero muito importante nessa questão da Bíblia é pensar no seguinte: nós, evidentemente, não temos os originais dos textos, né? Acho que nem é possível que isso aconteça, até porque alguns textos não surgiram como os livros que nós conhecemos, né? Eles foram juntados ao longo do tempo, né? E aí os exegetas, os historiadores precisam trabalhar com a cópia da cópia, né? E aí, exatamente com o que nós trabalhamos para ler, conhecer e interpretar esses textos? Quais são essas cópias das mais antigas que nós temos disponíveis hoje? Legal. Então, de fato, né, a experiência é muito fácil de você pegar isso aqui, abrir É, e ler ali na sua língua, inclusive, na língua portuguesa, o texto. Mas de onde exato. que veio isso aqui, né? Qual Uhum, que é o lastro histórico disso aqui? De onde tiraram esse texto? E geralmente as traduções feitas hoje, né, as melhores traduções, elas são feitas a partir de edições críticas do texto do Antigo Testamento e edições críticas do texto do Novo Testamento. O que significa uma uhum, edição crítica? É que existem vários manuscritos de textos bíblicos, né? Vários pergaminhos, vários papiros, muitas vezes fragmentados, mas alguns mais completos. A maior parte vem do 9º século depois de Cristo para frente, mas a gente tem também alguns mais antigos. Eu vou falar sobre os mais antigos daqui a pouco, mas os mais antigos geralmente estão em um estado mais precário, né? E aí faz-se uma comparação desses manuscritos para ver o que é mais estável nesses manuscritos, o que aparece nos antigos e de repente foi modificado, e você tenta desfazer essa modificação para chegar no texto mais original, né? Então é feita uma comparação de vários e vários manuscritos, e você chega a uma edição crítica, né? Então, esses manuscritos são comparados a partir de critérios que não são tão simples também, há um campo de estudo que é exatamente disso, né? De crítica formal, crítica textual, que são especialistas em fazer esse tipo de comparação para identificar o texto mais original, e é feita uma edição crítica que nunca existiu em nenhum momento da história, né? Se uhum, você for parar para pensar, a edição crítica não é o texto que Santo Agostinho leu, não é o texto que Jesus leu, não é o texto, pensando no Antigo Testamento, não é o texto que os rabinos medievais liam. É uma edição moderna, crítica, que busca ser mais fiel ainda que os manuscritos que a gente tem, que a gente sabe que foram corrompidos em algumas partes, né, por questões de erros, às vezes atualizações. Eu digo corrompidos, mas nem é tão necessariamente a melhor palavra, porque coloca uma questão de como se fosse uma má-fé ali, uhum. mas é que o texto muitas vezes ele era modificado para efeitos teológicos ali que o pessoal considerava salutar para a sua comunidade, né? Ou para É, facilitar a compreensão ali de uma comunidade. Então eu vou falar em alteração para não colocar esse juízo de valor, né? Mas alguns manuscritos foram alterados ao longo da história, e como hoje, buscando o nosso critério é o texto mais original, o que a gente costuma querer é o texto mais original, a gente tenta desfazer isso por meio dessas edições críticas, né? E aí isso é feito, aí faça a tradução disso para o português, por exemplo, que também é outro processo muito complexo, né? Porque são vários com certeza. critérios, o hebraico antigo, o hebraico bíblico é uma língua morta, basicamente, né? O hebraico moderno não é o hebraico antigo, uma pessoa que aprende o hebraico moderno não consegue ler a Bíblia no hebraico original. É como um grego hoje que tenta ler a Odisseia, em grego ele não consegue. Quem duvida disso pode jogar no YouTube depois. Tem um vídeo em um grego vai na rua levando um texto de Platão e pedindo para as pessoas lerem na Grécia. As pessoas não conseguem ler. A É. mesma coisa o hebraico. Então você tem que recuperar historicamente o significado daquelas palavras, cruzando textos, né, comparando, fazendo filologia, a história da palavra ali, buscando línguas parecidas e por aí vai. Então é bastante complexo e tem muita gente de muita qualidade que faz esse trabalho por nós, né, para que a gente consiga ler esse texto, porque seria muito difícil realmente fazer isso individualmente, né? Mas beleza, então esse é um ponto. E quais são os manuscritos mais antigos que a gente tem da Bíblia, né? Como o Antigo Testamento é mais antigo do que o Novo, então vamos falar do É. Antigo Testamento. Sim. O Antigo Testamento, ou a Bíblia Hebraica, os textos mais antigos que a gente tem hoje são os manuscritos do Mar Morto. Os Que legal. manuscritos do Mar Morto são manuscritos que foram encontrados próximo ao Mar Morto, daí o nome ali, é, e são manuscritos porque, de fato, são escritos à mão, né?
como todos os textos da antiguidade. Então, se é escrito à mão, significa que a pessoa copia à mão também. É um processo manual, logo um processo menos automático e mais suscetível a erro do que a imprensa será do século XVI, principalmente para frente, né? Então a gente tem que saber que a gente está lidando com isso também. São escribas, pessoas que estão dedicando ali grande parte do seu dia, várias delas, para manter aquele texto vivo, porque se você não faz isso, por que os caras estão copiando? Para ter duas em vez de uma? Não necessariamente, porque materialmente o texto se perde, né? O papiro apodrece, o pergaminho apodrece, né? Para quem não sabe, o papiro é de origem vegetal, é feito da planta que chama papiro mesmo, muito encontrada no Egito, e o pergaminho é de couro de animal, né? Então isso é matéria orgânica, isso se desfaz, ele gasta no uso. Então, se você não copiar, você vai perder o texto. Não é nem uma questão de aumentar o número, simplesmente, é uma questão de conservar o texto. Né? Então, assim, esses manuscritos do Mar Morto, eles foram feitos por volta ali, não dá para saber exatamente com precisão absoluta, mas por volta do 3º século antes de Cristo ao 1º século depois de Cristo. Nessa janela temporal ali, ampla, né, que foram produzidos os manuscritos do Mar Morto por uma comunidade bem enigmática, que a gente não sabe exatamente quem eram, se era sequer uma comunidade apenas, ou se era uma coleção de diferentes comunidades, mas geralmente se aponta para os essênios, que é um grupo de judeus ali daquele período, que pode ser a comunidade de Qumran, que é a região onde foram encontrados os manuscritos, pode ser que fossem os tais dos essênios, que a gente ouve falar sobre eles em algumas fontes, né? Como Filon de Alexandria, Joséfo e até autores gregos. Então, como romanos, na verdade, né, o Plínio Velho fala dos essênios também. Então pode ser que fosse esse grupo, mas não dá para saber com certeza também. O fato é que são textos, então, de por volta de 250 a.C. para frente. Então, assim, se você for pensar em termos as histórias que são contadas na Bíblia, é uma coisa muito distante, né? Porque se você tem sem dúvida. Moisés, por exemplo, que é uma figura muito debatida, inclusive em termos de se existiu ou não existiu, né? A arqueologia não corrobora a existência de Moisés, né? A gente não tem documentação extra-bíblica para falar de Moisés, e como os manuscritos são muito recentes, a gente não sabe quando que essa história surgiu também. Então, assim, mas nem vou entrar no mérito, mas se a gente colocar Moisés existindo, ele teria existido por volta de 1500, 1300, geralmente essa a cronologia que o pessoal faz. Então a gente estaria aí mais de 1000 anos antes dos manuscritos do Mar Morto. Então a primeira vez que a gente tem notícia de que existe a história de Moisés, documentalmente, materialmente falando, né, é mais de 1000 anos depois que ele teria existido. No caso dos reis também, Davi se coloca por volta do ano 1000, né, Salomão, sei lá, 950. Os reis mais estabelecidos historicamente estão no 9º século, né, nos anos 800 e uns quebrados, de Omri para frente, no caso de Israel. No caso de Judá, você tem Josias, Ezequias, são reis que a gente sabe que existiram também por documentação arqueológica. Esses caras estão ali entre 800 e 600 a.C., então também 300 anos ou mais antes dos manuscritos do Mar Morto. Então, o fato é que o manuscrito mais antigo bíblico que a gente tem já é muito recente, se a gente for considerar que essas histórias teriam sido escritas, de novo, são diferentes momentos, né? Mas, assim, muito do que foi escrito na Bíblia são textos do período do exílio babilônico, e o exílio babilônico acontece ali em 500 e tanto antes de Cristo, né? Então, você pega aí mais de 200 anos, quase 300 anos de distância em relação aos manuscritos do Mar Morto. Né? A cópia de Isaías mais antigo, se Isaías estava escrevendo, pelo menos parte do livro de Isaías estava sendo escrito no período do exílio, a gente tem 300 anos para a gente encontrar a primeira versão material disso. Então, realmente, isso gera uma incerteza muito grande quando a gente vai estudar a história, de se aquelas histórias que a gente está lendo de fato são tão antigas quanto parecem, né? Ou se sofreram processos de revisão, ou se foram realmente produzidas muito tardiamente. Então, sei lá, aquela história que é contada sobre um rei, será que aquela história era contada nos tempos daquele rei mesmo? Isso é muito interessante. Será que foram 200 anos para frente que alguém começou a contar a história daquele rei? E se era contada a história daquele rei, será que era desse jeito? Ou será que já há uma influência da parte de um novo contexto histórico e político, inclusive, que vai fazer uma leitura daqueles reis de forma diferente? Se fala muito disso no caso de Josias, né, que é um rei ali no final do período do reino de Judá, então ele está por volta ali de 600 a.C., e Josias é um rei muito celebrado nos textos bíblicos. É praticamente o único, inclusive, que é assim,
Josias e Davi praticamente são os únicos reis que são exaltados nesse nível, e você tem Ezequias, que é meio que um precursor de Josias, também um rei de Judá um pouco antes antes de Josias. Então esses são os 3 reis que são exaltados ali. A maior parte, esmagadora maioria dos reis nos textos bíblicos são condenados como maus reis. Reis que fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé, como diz o texto reiteradamente, né? Que promoveram o culto de Baal, promoveram o culto de Asherá, colocaram imagens de outros deuses no templo de Jerusalém, e tudo isso é condenado pelos autores bíblicos. Agora, será que, né, isso é uma possibilidade, que como a gente não tem essa certeza documental, a gente trabalha com hipóteses, né? Então, assim, será que esses textos não representam uma espécie de partido de Josias, as pessoas que concordam com Josias, que fazem parte da estrutura da corte de Josias, os escribas de Josias, escrevendo sobre o passado de Israel e Judá? Porque isso gera um efeito tremendo de reimaginação, reinterpretação da própria história daquele povo, né? Seria como você pegar, por exemplo, o departamento, vamos fingir assim que tem um departamento de propaganda oficial no governo brasileiro. Bom, de certa forma tem, né? Mas assim, é como se tivesse o Ministério da Propaganda. Esse eu acho que não tem, mas assim. Então você tem o Ministério da Propaganda do Lula, vai escrever a história do Brasil. Aí muda de presidente e o Ministério de Propaganda do Bolsonaro escreve a história do Brasil. Se você compara os dois, a coisa vai ter um contraste gigantesco, né? Gente que é vilão aqui, vira herói aqui e vice-versa. Os feitos de uma figura são muito exaltados em uma ponta e essa figura fica apagada na outra versão. Então, assim, isso é muito importante do ponto de vista histórico considerar para saber a posição do autor, né? O autor, ele tem ali um certo viés, ele tem uma preferência política, ele faz parte de uma estrutura social, ele tem um lugar social específico numa hierarquia de poderes, por exemplo, e isso interfere na forma como ele vê a história e como ele escreve a história, né? E tem aquela campanha de difamação contra a Acabe também, né? Sim. A Melanie Pitts, se não me engano é a Melanie Pitts, ela mostra que o governo dele não foi tão ruim quanto os autores bíblicos, que tinha lá suas diferenças, chegam a citar, né? Que o Acabe, pela leitura bíblica, ele é o pior ser humano que já existiu, né? A mulher dele, então, nem se fala. Exato, né? Jezabel. Mas o Acabe é um caso muito interessante, porque é isso também, né? Também assim, eu não vou falar que o Acabe era bom ou que era ruim, mas que ele teve um governo que deu certo do ponto de vista assim, estratégico de governo, deu certo. Porque é um dos mais longevos, né? De todos, são 40 anos, se eu não me engano, de Acabe no poder, e parte disso provavelmente foi a sua decisão politicamente sábia. De novo, não vou falar se ele é bom ou ruim no sentido moral, mas politicamente bem articulada, de se casar com a princesa de Tiro, Jezabel, que é uma potência ali da região, né? Então você faz um casamento dinástico ali para conseguir mais apoio político, econômico, militar, no caso de uma proteção numa guerra eventual com a potência que vem do sul, sei lá, o Egito, ou com uma potência mesopotâmica. Então, assim, o fato é que Acabe, de fato, tem um governo muito próspero materialmente, né? Em termos de monumentalidade, quando se escava ali Israel, há muitas estruturas que são impressionantes, que datam do período de Acabe. Inicialmente, isso era atribuído a Salomão, na primeira escavação que teve, depois essa conclusão foi revista, né? Com uma certa rapidez, inclusive, e hoje o consenso é que aquilo que se atribuía a Salomão, na verdade, é dos tempos de Acabe, né? Então, assim, arqueologicamente, Acabe é um rei muito mais imponente, muito mais rico e muito mais bem-sucedido do que o próprio Salomão, que é um rei arqueologicamente apagado, né? E na Bíblia aparece como o homem mais rico do mundo. Mas certamente isso aí não tem nenhum espaço para dúvida, isso é um exagero, né? Porque, assim, mesmo que um rei, se você pegar o rei mais rico de Israel, não tem comparação com o que claro. Os impérios mesopotâmicos ou egípcios naquela época. Não tem nem tamanho para ser tão rico assim, né? Exato, não tem de onde vir essa riqueza também, né? Exato, se você pensa nos rios, os dois gigantescos, e que geram uma fertilidade gigantesca na Mesopotâmia, e o Nilo,
né, que impressionava inclusive os gregos e os romanos pela sua fertilidade. Você comparar com o Rio Jordão, por exemplo, É um córrego. não tem o menor cabimento, né? Então, assim, aí você vê, os textos bíblicos, eles têm uma preocupação específica, não é um relatório, um report, né, uma ata, sei lá, neutra. Não, existe ali uma mensagem, existe ali um viés, existe ali um momento político que deve ser considerado na leitura, né? E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.